visualização das tarefas no mobile em formato HTML. Esse é um recurso que já me foi solicitado algumas vezes por parceiros, onde eles queriam colocar o texto em negrito ou em cores diferentes, enfim. Então, esse recurso vai vir para dar um pouquinho mais de autonomia, né, nessa etapa de formatação do texto. A gente fica sempre pensando nisso, né, Emerson? Essa coisa do controle, né? Como é que a gente vai falar nessa história? E Elias, como é que foi botar essa feature no ar aqui? Então, como a Cris comentou, né? A gente vinha já há um bom tempo recebendo essas melhorias, né, que a gente podia fazer nessa tela de tarefas, onde poderia destacar informação X, informação Y, e conforme a gente sabe, né, cada contexto de negócio é um contexto, então tu pode estar querendo, na parte superior, destacar alguma coisa importante, ou então o importante é que a pessoa leia e no final frise o que aparece embaixo. Então, são coisas que a gente vinha com o tempo amadurecendo e que, então, olhando o formato universal HTML, né, que hoje ainda, e cada vez mais, é um formato muito utilizado nas N plataformas, qualquer aplicativo que a gente utilize hoje tem alguma interação com o formato HTML, que é por ser muito rico, né? E então a gente fez com que, na própria listagem de tarefas, nós tivéssemos, né, essa possibilidade que para cada tarefa eu pudesse ter uma espécie de texto customizado que eu posso, então, estar colocando ali. Mas, ao invés de fazer simplesmente um texto customizado, a gente resolveu, então, padronizar, utilizando HTML, o texto que você quiser colocar, né? Aquilo que for necessário, aquilo que for bacana, aquilo que você, através do HTML, consegue destacar em texto, ou até mesmo em pequenos, um link, como é o caso ali, ou então, como você pode ver no primeiro exemplo que nós temos ali, bullets, né? Para a pessoa saber exatamente do que se trata, ou então ressaltar algum texto importante. Então, cabe frisar que essa configuração basicamente é uma tarefa ainda existente, porém, a gente configura com que o campo observação dela passe a ter um HTML. E esse HTML é o HTML esse que a gente, quem é mais da área técnica, né, conhece muito bem as formatações que a gente consegue colocar, interagir um pouquinho com os recursos de estilos, para deixar isso um pouco mais apresentável, digamos assim, do que simplesmente um texto, né, Emerson? Isso mesmo, isso mesmo. Então, na verdade, esse HTML que está apresentado aqui na imagem, à direita, são os exemplos do HTML que tem, da HTML da tarefa 1, a 2 e a 3, representam o que está sendo visualizado à esquerda. Então, a gente tem exatamente essa visão para facilitar, dar mais flexibilidade na configuração da exibição dos dados da tarefa. É importante salientar que essa visualização ela é feita dentro do mobile no WebView, então, obviamente, tem algumas limitações também do próprio WebView, dependendo do sistema operacional do aparelho, então, Android, iOS, depende da versão do Android, iOS, pode ter algumas limitações, então a gente sugere sempre usar um HTML mais puro, HTML base, não nada muito avançado do HTML, senão pode ter algum problema no WebView, na apresentar o recurso no mobile. Exatamente. Mas, nesse exemplo que tem aí, colocar cor, colocar link, criar uma tabela, coisas que são mais padrões do HTML, ele funciona perfeitamente. Exatamente. Inclusive, alguns recursos do próprio HTML5 são totalmente aceitáveis já. Obviamente, como o Emerson comentou, depende muito do aparelho que você está utilizando, né? Se é um sistema operacional já mais atual, mais atualizado, as últimas versões, tanto do Android quanto do iOS, você possivelmente não vai ter problema nenhum. Mas recursos avançados de CSS, renderização de alguns componentes, né? Você pode vir a ter problema, né? Então, sempre é bom utilizar componentes HTML, até mesmo recursos de estilos, já mais conhecidos e difundidos nos principais browsers. Mas é isso, Daniel. É muita coisa bacana. Muito bem. Muito bem. Tem uma questão aqui em relação... O Marcos está perguntando aqui sobre se é possível realizar a listagem de informações dinâmicas no HTML. A gente tem recurso onde eu posso buscar alguma coisa externamente, né? Mas exato. Pensando o que daria para provar aqui. No caso, talvez informações dinâmicas até o ponto de você obter elas no mobile, né?
se você quer, talvez, ficar consultando, até mesmo se a informação é atualizável, através de um JavaScript, eu acredito que essa é a ideia dele, buscar, aí é como o Daniel comentou, dentro dos componentes, né, dentro daquilo que a gente consegue criar dentro de uma estrutura tradicional de tarefa, suas sessões e campos, a gente consegue, e tem o que a gente chama internamente de conectores, aí sim, aí isso torna muito dinâmico, né, as informações que você pode estar interagindo conforme uma seleção de um campo, ou então dentro de um drop-down, uma informação que você seleciona e ele vai buscar algo, né, mas a ideia aqui é que você realmente customize a apresentação e não torne talvez tão dinâmico assim Isso. a informação. Aqui, quando se criar a tarefa, eu tenho que carregar o que eu quero que apareça nessa informação, né? Essa é a brincadeira. Agora, se eu estiver montando um campo de uma seleção simples, aquelas opções eu tenho uma chance de poder buscar elas de forma dinâmica de algum outro sistema, né? Então, essas personalizações aí que a gente vai tendo. Perfeito. O que é legal aqui, né, Cris, é que a gente sempre vai ter essa ideia de funcionar com a plataforma sem precisar ter a necessidade de programação. O que acontece muitas vezes é o que os clientes te trouxeram em vários casos, que é, olha, mas eu preciso colocar uma coisa um pouco diferente do que é o padrão de vocês ali, e esse recurso ele vai habilitar para mostrar isso. Não, eu quero mostrar uma outra informação que não é exatamente o que eu carreguei no eMove e eu precisaria botar uma formatação um pouco diferente. Esse recurso ele vai estar ativando isso daqui. É isso aí, cada vez mais a gente conseguir dar mais flexibilidade ainda, né, e mais autonomia para a pessoa que está ali desenvolvendo na plataforma. Eu confesso que um lado meu fica, mas eu gostaria que fosse 100% sem precisar de programar, mas a gente tem que lembrar sempre dessa coisa de abrir as possibilidades, né? Então, sim, a gente vai ter uma jornada sempre buscando facilitar a vida de quem está só ali configurando e fazendo. No momento que a gente cai numa situação como essas, cai muito na questão que o Guilherme trouxe, que é, eu vou precisar homologar isso nos aparelhos que você vai rodar, porque a gente está dependendo de um jeito de apresentar, né, do aparelho. Aquilo que a gente produz como componentes, como campos, a gente faz essa validação e garante, vamos dizer assim, o jeito que ele vai ser apresentado. Mas pode ser que uma tag dessas, num aparelho mais antigo, apareça de um jeito diferente do que era esperado por você. Então esse jogo vai ser relevante. Assim. Imagino que a maioria das operações a gente acaba buscando um pouco de padronização, isso ajuda em aspectos, né? Exatamente. Mas enfim,